A Sociedade Anônima do Futebol é um tipo específico de empresa criada pelo Congresso em 6 de agosto de 2021. É a Lei 14.193 do mesmo ano. A legislação estimula que clubes de futebol migrem da associação civil, sem fins lucrativos, para a empresarial. A Lei da SAF incentiva a mudança para este formato de clube-empresa, que dispõe de normas de governança, controle e meios de financiamento específicos para a atividade de futebol. Podem ser fundados diretamente com essa estrutura, podem ser convertidos de associações civil para a SAF ou podem fazer a cisão de seu departamento de futebol com a transferência de todos os ativos relacionados à atividade futebolística para a empresa. Obviamente, a maioria dos clubes de futebol no Brasil se estruturou como associação civil, uma organização privada, sem fins lucrativos, formada pela união de sócios. Essas pessoas elegem representantes para conselhos deliberativo e fiscal, além de um presidente. A associação ela não pode ser vendida para investidores. Diferente do que acontece em grande parte da Europa, em que clubes são empresas e podem ser vendidos e comprados por terceiros, as associações são administradas unicamente pelo quadro de sócios. A SAF abriu a venda parcial ou total do futebol para novos proprietários. Podem ser empresários, fundos de investimentos e até a abertura do capital na bolsa de valores. No futebol, a associação civil costuma ter estrutura parecida com a do governo. Sócios elegem representantes para o conselho deliberativo, uma espécie de legislativo. E para a diretoria, que se assemelha ao executivo, o presidente é a cabeça da chapa. O presidente da diretoria recebe um mandato, geralmente entre 2 a 4 anos, com ou sem direito de reeleição, e tem a companhia de um vice-presidente estatutário. No futebol brasileiro, essas figuras não são remuneradas e só ficam no comando temporariamente. No caso de uma SAF, o proprietário tem poder de decisão de maneira definitiva. Quem compra parte ou todo um clube empresa, só deixará o negócio salvo em ocasiões extraordinárias. No dia em que vender a sua participação sobre a empresa para outra pessoa, empresa ou fundo. O clube-empresa tem uma estrutura profissional contratada por seu dono, geralmente composta por especialistas nas principais áreas, diretor-geral, diretor financeiro, diretor jurídico e diretor de marketing, além do diretor de futebol. Todos esses profissionais são contratados, direcionados e demitidos pelos proprietários, seja ele uma pessoa só ou uma composição de sócios. Esses, por sua vez, costumam se organizar em um conselho de administração, no qual são tomadas as principais decisões. Associações cíveis também podem se organizar desta maneira. Em teoria, a principal diferença é que, como essas entidades alternam presidentes com frequência, é constante no futebol brasileiro a reclamação de instabilidade a cada troca de mandatário. O clube-empresa é um ativo, assim como uma empresa convencional, e pode ser comprada e vendida livremente. O empresário que detenha 90% de uma SAF pode revender qualquer percentual sob sua propriedade, inclusive tudo, de acordo com seus interesses comerciais. Associações cíveis são isentas de vários impostos, como, por exemplo, o imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. Havia resistência de dirigentes de optar por modelos convencionais de empresas, pois sociedades anônimas e limitadas têm carga tributária superior, então a SAF dispõe de um regime especial em substituição. Nos primeiros 5 anos após a constituição da SAF, ela está sujeita ao pagamento mensal de um tributo unificado, limitado a 5% sobre as receitas mensais. A SAF pode emitir debêntures de futebol, um título de dívida. Torcedores podem investir dinheiro na compra desses títulos, com remuneração não inferior à caderneta de poupança, e resgatar o valor investido após 2 anos. O dinheiro aportado pode ser usado para pagar gastos, despesas ou dívidas do clube empresa por seus administradores. Dívidas permanecem com a associação civil, ou seja, não são transferidas para a empresa recém-criada. A SAF se torna responsável por contribuir com o pagamento dessas obrigações nos limites estabelecidos pela lei, uma vez que a associação perde quase todas as suas receitas operacionais, pois o futebol foi transferido para a administração do clube empresa. A lei da SAF criou um mecanismo chamado Regime Centralizado de Execuções, que funciona como uma fila para credores de natureza civil e trabalhista.
A empresa assume a responsabilidade de contribuir no pagamento desta fila com 20% de suas receitas correntes mensais. A princípio, clubes que aderem a esse regime têm um prazo de 6 anos para quitação. Clubes que aderem a esse regime têm um prazo de 6 anos para o pagamento das dívidas. Se pelo menos 60% das dívidas forem quitadas neste período, concede-se uma extensão de mais 4 anos para a quitação do restante. Portanto, o prazo para quitar é até 10 anos. O regime centralizado de execuções também abre a possibilidade de abaterem pelo menos 30% das dívidas, no caso, por meio de descontos. Para definir a ordem de pagamento dos credores, há prioridade aos créditos mais antigos e também aos perfis. Por exemplo, idosos, pessoas com doenças graves, pessoas com créditos menores que 60 salários mínimos, gestantes, vítimas de acidente de trabalho no futebol. A recuperação judicial ou extrajudicial costuma ser usada por empresas quase falidas, mas que possuem relevância econômica para a sociedade. Em resumo, essas companhias podem renegociar as dívidas cíveis e trabalhistas por meio de descontos e pagos com novos prazos. O papel da lei SAF, neste caso, foi garantir o acesso a essa ferramenta para os clubes que se tornaram empresas. A legislação também antecipa que contratos bilaterais e com jogadores podem ser transferidos da associação civil para o clube empresa, sem que sejam envolvidos em acordo a ser negociado no decorrer da recuperação judicial.